2, o principal, né, a gente entender as fases e as habilidades motoras, ok? Na unidade 3, tá, que fala um pouco mais sobre o aprendizado, então eu quero trazer para vocês a prática, tá? Então, tentar trazer vídeos de práticas, né, inclusive algumas que eu trabalho na escola, né, e aí a gente pode debater, ter um tempo um pouco mais para conversar também sobre esse conteúdo, tá? E hoje, então, passar mais conteúdo, de fato, né, para a gente ter uma base teórica e contextualizar todo esse conteúdo, ok? Então, aqui, tá, fala um pouquinho sobre o triângulo, tá, que até tem no livro de vocês lá, e acho que aparece até mais para frente aqui nos slides, tá? Mas, então, segundo o Galahu, ok? O que pode melhorar ou dificultar o desenvolvimento motor, o que faz parte do desenvolvimento motor, tá? Primeiro, a questão individual, então, hereditariedade, a biologia, natureza e fatores intrínsecos. O que são fatores intrínsecos? Fatores, né, de dentro do indivíduo, ok? O ambiente, experiência, o aprendizado, encorajamento e fatores extrínsecos, tá? Então, fatores extrínsecos, nesse caso, relacionado ao ambiente, normalmente o ambiente de grupo, né? Onde esse indivíduo, onde essa criança, esse adolescente está inserido, ou até mesmo adulto, né? Onde ele está inserido, como ele está inserido, ok? E a tarefa, né? Fatores físicos e mecânicos, ok? Inclusive, aqui, a questão de tarefa também, a tarefa adequada, né, para a fase de cada um, certo? Então, aqui, pessoal, tem a ampulheta de Galahu, né, para a gente começar a ter o entendimento de como o autor, tá, para mim, assim, esse conteúdo de desenvolvimento motor e o Galahu é a maior referência de todas, tá? E o conteúdo de desenvolvimento motor, para mim, é a base de tudo para quem vai trabalhar com criança, ok? Mas na escola, a questão do desenvolvimento motor é muito técnico para trabalhar na escola. Não é isso, tá? Não é método. Método a gente pode usar diversos métodos, né? Questão da ludicidade, de jogos, enfim, isso a gente pensa na atividade. Mas aí pensando como professor, né, como observador, como avaliador, como mediador, é importante a gente ter esse tipo de conhecimento para, na atividade, independente qual seja, tá, a gente conseguir intervir e observar da melhor forma possível como o aluno está naquela fase. Ele está muito adiantado, por quê, como, né? Ele está muito atrasado, o porquê, como, né? Então, esse é o entendimento, por isso o que eu vejo de importante nesse conteúdo, tá? Então, essa ampulheta aqui a gente pode observar algumas coisas, e depois eu vou trazer o livro aqui para a gente discutir um pouquinho melhor. Então, segundo o autor, né, a fase motora reflexiva, tá, que começa, é como se fosse a base de tudo, tá, é a fase motora reflexiva, de 4 meses a 1 ano dentro do útero, de 4 meses a 1 ano dentro do útero e até 4 meses de idade. Tá? Então, basicamente, até os 4 meses de idade, vamos pensar relacionado, né, à idade em vida, ok? De 1 a 2 anos do nascimento, tá? Fase motora rudimentar, certo? Não, na verdade, aqui, ó, de 1 a 2 anos do nascimento e até 1 ano, ok? Então, dos 4 meses até 1 ano. Que, na verdade, aqui eu acho que está fora do... a imagem está com errinho, tá? Mas aqui a fase motora rudimentar já seria, então, a partir dos 4 meses, a gente vai ver depois, tá? E depois também de 1 a 2 anos, e aí são estágios diferentes que a gente vai ver, certo? A fase motora fundamental, ok? Então, 3 fases que ele divide a fase motora fundamental. De 2 a 3 anos, um estágio, tá? De 4 a 5,
e de 6 a 7 anos. Tudo isso fase motora fundamental. Pensando no geral, né, seria dos 2 até os 7 anos. E depois entra na fase motora especializada, dos 7 aos 10. Tem uma fase também dos 11 aos 13 e uma dos 14 e acima. E aqui do lado tem a relação, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho melhor no conteúdo lá do livro. Deixa eu compartilhar o livro aqui com vocês. Aqui. Ok. Então, categorias de movimentos, tá? Movimentos manipulativos, que a gente pode observar, ok? Movimentos locomotores e estabilizadores. E aí a definição do que são movimentos manipulativos. Refere-se à manipulação motora rudimentar ou refinada. Locomotores. Refere-se a movimentos que envolvem mudança na localização do corpo relativamente a um ponto fixo na superfície. E estabilizadoras. Refere-se a qualquer movimento que requer algum grau de equilíbrio. Ok? Então, vamos lá. Aqui é o que a gente estava vendo, né? Então, dentro dessas 3 categorias de movimento, de manipulação, locomoção e estabilização, que a gente viu aqui, né? Locomoção, manipulação e estabilização. Fase reflexiva, né? Que ela lá até os 4 meses de idade. Rudimentar, dos 4 meses aos 2 anos. Fundamental, dos 2 anos aos 7 anos. E especializada, dos 7 e até o resto da vida. Ok? E aí vamos destrinchar um pouquinho essas fases e desenvolver essas fases, tá? Então aqui de novo, né, as fases, movimentos reflexos, rudimentares, fundamentais e especializados. Ok? Primeiro então, os movimentos reflexos. Aqui a gente tem essa tabela, tá? A gente está falando de página 55, ok? Então, fase motora reflexiva, até 4 meses de idade, tá? Então, estágio de codificação de informações. Agrupar informações, observação, até 4 meses, tá? E estágio de codificação de informações, processar informações. Então, até 4 meses agrupa e depois começa a processar informações, tá? Reflexos primitivos. E aí que 2 tipos de reflexos, né, que o autor traz, tá? E depois tem uma tabelinha também para a gente ver de uma forma mais clara, né, por organização, certo? Reflexos primitivos são classificados como agrupadores de informações com finalidade de buscar alimentos e reações de proteção. Exemplo, reflexo da sucção, reflexo de procurar pelo olfato, ok? E reflexos posturais, são movimentos involuntários que se assemelham com comportamentos voluntários que surgirão posteriormente. Exemplo, reflexo primário da marcha, reflexo de arrastar-se e reflexo da preensão, ok? Entrando nos movimentos rudimentares, né? Então, ali já um pouco, as crianças um pouco maiores, tá? Envolvem habilidade de estabilidade básica, como o controle dos músculos da cabeça e do tronco. Habilidades manipulativas, alcançar, pegar, soltar objetos. As locomotoras, rastejar, engatinhar e andar com apoio. Apresentam-se os estágios relacionados à fase motora rudimentar, ok? Então, controle da cabeça e do tronco, tá? Alcançar, pegar e soltar objetos como manipulativas, e as locomotoras, né? Como uma criança pequena, antes de aprender a caminhar, ela consegue se deslocar, ok? Então, a criança maior vai caminhar, né? Depois vai ter capacidade de correr, mas uma criança pequena, então, o que ela tem capacidade de se locomover é dessa forma, tá? Envolve movimentos estabilizadores, manipulativos e locomotores dos 2 anos de idade. Ok? Aqui algumas estágios relacionados à fase motora rudimentar, tá? Então,
Estágio de inibição de reflexos. Os reflexos dos bebês são substituídos por movimentos voluntários. Observação, início do nascimento. Então, se um bebê, né, tem apenas movimentos voluntários, que a gente viu logo, a gente viu antes, né? A gente acabou de passar. A partir de agora tem a inibição de reflexo. Tá? Então, começa a ter a questão voluntária. Então, mexe, se movimenta, né, conforme pensa em se movimentar, né? Então, começa a ter um controle maior, ok? Então, a capacidade motora vai evoluindo, certo? E o estágio de pré-controle, os movimentos voluntários se tornam mais precisos e controlados. Ainda ele não tem o controle total dos movimentos, né? Mas já consegue, daqui a pouco, ficar de pé, né? Caminhar de certa forma, okay? Mesmo que com dificuldades. Então, esses movimentos voluntários que começam a aparecer também, né, se desenvolvem. Então, toda essa fase aí dos pequeninos, ok? Fase dos movimentos fundamentais, ok? E aí aqui a gente já começa a entrar no mundo de criança mesmo, né? Já fugindo ali dos bebês, né? A gente já começa a ver movimentos mais parecidos até mesmo, né? Não tão parecidos, né? Mas movimentos que começam a se aproximar, de certa forma, tá? Do que a gente vai ter depois de capacidades motoras, né, para o resto da nossa vida, ok? Então, fase dos movimentos fundamentais. E aí aqui tem 3 estágios, né, dessa fase motora fundamental que a gente pode observar. O estágio inicial, né, lá a partir dos 2 anos de idade, representam as primeiras tentativas da criança desempenhar, ok? O estágio elementar aumenta o controle e a coordenação dos movimentos, e o maduro, o movimento é mecânico, eficiente, coordenado e controlado. Ok? Então, não tem uma capacidade... eu não sei se... A definição de eficiente, né, é eficiente para a idade da criança, ok? Mas, então, é eficiente para o que ela precisa, não é eficiente em relação à performance. Aí a gente tem que ter esse entendimento, tá? Então, aqui, o material, ele destrincha um pouquinho sobre esses 3 estágios, ok? O estágio inicial então, vamos de novo. Fase motora fundamental, nós estamos na 3ª fase, certo? Passamos pelas fases reflexiva, primeira lá, fase rudimentar, então, reflexiva, rudimentar, e depois chegamos na fundamental, ok? Que é quando a gente começa a ter, né, até os 7 anos de idade, então é um momento que começa a ter um pouquinho mais de capacidade nos movimentos voluntários. Então, o estágio inicial dessa fase fundamental. O movimento caracteriza-se por elementos que faltam ou que se apresentam em uma sequência imprópria. Isso quer dizer que a criança utiliza seu corpo para realizar movimentos de forma limitada ou exagerada. Além disso, apresentam deficiência na coordenação motora e na habilidade rítmica. Ok? Estágio elementar. Então, um pouquinho mais evoluído. Nesta fase, os movimentos são aprimorados de modo a se tornarem mais sincronizados e coordenados quanto aos elementos temporais e espaciais. Apesar disso, os movimentos ainda são restritos e exagerados, né? Então, é interessante, né, a gente ver isso, em ambos aqui foi falado sobre movimentos exagerados, e a gente pensa, levanta o braço, daí aquela, né, levanta o braço, eles jogam, ao mesmo tempo que levanta o braço, a criança já pula, então tem todo um ânimo, né, e um certo descontrole corporal, que não tem todo o entendimento do tamanho do seu corpo, né, e aí acaba que o exagerado basicamente é isso, né? E o estágio maduro, então, geralmente crianças na faixa etária de 5 ou 6 anos de idade podem atingir o estágio maduro. É válido destacar que as habilidades manipulativas se desenvolvem mais tardiamente, ok? Então, fase dos movimentos especializados. E aí já a partir dos 7 anos, tá? Que é bem interessante a gente entender,
né? Porque é um momento que, de fato, a criança, ela mais precisa estar inserida, tá? Numa atividade física, num exercício físico que amplie as capacidades motoras, né, dela. Então, principalmente dos 7 aos 10 anos, meninos, 11, 12 anos, né, meninas até 10, 11 anos, é um momento em que eles mais têm, né, possibilidades de receber, tá, informações, se movimentar e conseguir traduzir isso em capacidades motoras, né, em repertório motor. Então, essa é a idade mais importante, né? A criança bem desenvolvida dos 7 aos 10 anos é o adolescente que vai ter capacidade esportiva e é o adulto que vai ter um repertório motor, né? E também questão de saúde, né? Então, também esse desenvolvimento nessa idade, se bem feito e tendo a continuidade depois, também vai gerar, né, um adulto mais saudável, tá? Que vai estar mais apto à prática esportiva ou prática de atividade física ou de exercício físico, tá? Mas principalmente em relação ao repertório motor e às capacidades motoras, pensando numa criança, né, que pode vir a praticar um esporte de uma forma mais com talvez mais performance nesse sentido, ok? Então, estágio transitório seria o primeiro, dos 7 aos 10 anos. Depois, estágio de aplicação, ok? Dos 11 aos 13. E aí entra a questão principalmente da maturação, principalmente questão de puberdade. A menina, né, normalmente matura um pouquinho mais cedo, o menino mais tarde. Não é uma regra, né, mas muitas vezes acontece. Então, ali vai do olho do professor também ter esse entendimento, ok? E aí depois o estágio de utilização permanente, né, dos 14 anos em diante, ok? Não quer dizer que com 15 anos, né, ele vai ter que ter a mesma habilidade motora de um adulto de 21, 22, tá? Até porque as idades, elas não definem o que a pessoa... A idade não define a possibilidade, né? Mas ela orienta, ela indica quais são essas possibilidades, né? Então, desenvolveu até os 13, né? Aí chegou nos 14 e já está totalmente definido. Não, depois dos 14 tem um processo que pode ir até 21, 23, 25, 30 anos de idade, que a pessoa vai tendo uma melhora no seu repertório motor, ok? Obviamente que a aquisição, ela é muito mais fácil dos 7 aos 10 anos, continua, né, até os 13 e depois vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que é utilização permanente, por isso que é especialização de fato, aí, né, para você escolher uma modalidade, você escolher algumas habilidades específicas e desenvolver, né, a partir dos 14, 15, 16 anos, certo? Estágio transitório, então, se a gente for dividir isso, né, dos 7 aos 10 anos de idade, as habilidades motoras realizadas pelos indivíduos se caracterizam por maior precisão e controle. Essas habilidades motoras geralmente são utilizadas em aulas de educação física, em ambientes recreativos e esportivos. A combinação de padrões motores de modo a tornar as habilidades motoras mais complexas. Estágio de aplicação. No período entre 11 e 13 anos de idade, após a fase de combinação de padrões motores, de modo a tornar as atividades motoras mais complexas, o indivíduo experimentou diversas situações de práticas motoras distintas. Nesse estágio, o indivíduo poderá optar por participar de determinada modalidade esportiva, por exemplo. Sua escolha será influenciada pela avaliação de suas facilidades e dificuldades diante das exigências exigências da tarefa e das condições ambientais. E de utilização permanente, esse estágio se inicia aproximadamente aos 14 anos e continua até a morte do indivíduo. E representa o ponto mais alto de todas as fases e estágios do desenvolvimento motor. Afinal, o processo de desenvolvimento motor é progressivo. Então, quando fala aqui, ó,
processo de desenvolvimento motor é progressivo, quer dizer que a partir dos 14 em diante, né, dá para receber muita informação ainda, né? Se a gente for pensar num processo, não sei perfeito, né, mas processo ideal, tá? Dos 7 aos 10 anos de idade, a criança experimenta tudo que der, né? Todos os tipos de movimento, tudo que é tipo de esporte, recebe informação motora, ok? Dos 11 aos 13, aqui diz para escolher uma modalidade esportiva, não necessariamente uma, tá? Então, ele vai começar a ter o entendimento que ele tem uma habilidade melhor no handebol, né? Mas no basquetebol também ele tem uma certa habilidade, e eventualmente no vôlei em alguma posição específica, né? Mas com o pé, né? No futebol, no futsal, ele não tem tanta capacidade. Então, né? Vai trabalhar esportes como o handebol e o basquete de uma forma mais, né? Específica, mas não totalmente aplicado, porque esse desenvolvimento continua. Okay? E aí sim, a partir dos 14 anos de idade, 15 anos de idade, dependendo menino ou menina, vai de fato, né, em algum momento tem que fazer uma escolha. Se vai, nós estamos falando aqui de uma possibilidade de um atleta adolescente em desenvolvimento, né? Se a gente for pensar nesse sentido de desenvolvimento de atleta, 14, 15 anos, a gente já fala em rendimento, 4, 5 treinos por semana, então já não dá para fazer 2 modalidades esportivas, né? Aí sim opta por uma modalidade esportiva. Caso seja recreacional, né? Caso seja com intuito em saúde, com intuito social, continua várias habilidades, várias atividades, isso não é problema. Certo, pessoal? Então, vou voltar para o material dos slides. Deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho. Aqui. Então, aqui a gente já viu, né? Vamos lá. Tópico 2, então. Aqui, só, o material aqui, né? O material da Uniaselv, então, ele coloca essa escala, né? Essa tabela de Galahu e Osmond, 2005, tá? Que fala sobre os reflexos primitivo e postural, que a gente viu ali anteriormente no material no livro, tá? E aí aqui vocês vão ver o que é reflexo primitivo e o que é reflexo postural, né? E ele fez a escala dos 12 primeiros meses, né? O que acontece nesse tempo, né? Que ainda são atividades reflexivas do bebê, né? Ou da criança, como queiram chamar, né? Não sei até quantos meses ainda é bebê, tá? Não sei se até 1 ano é bebê, enfim. Então, desse bebê, dessa criança, ok? Então, por exemplo, vamos começar aqui, vamos pegar algum qualquer, né? O que é reflexo primitivo? Firmeza do pescoço, até os 6 meses, tá? Então, até os 6 meses, a firmeza do pescoço do bebê, segundo Galahu e Osmond, não é por questões voluntárias. Ele ainda não tem o controle dessa parte do corpo, tá? Ele ainda não tem uma unidade motora que faça com que essa musculatura seja firme por vontade própria. Essa firmeza do pescoço é um movimento reflexivo por alguma necessidade, ok? Com 7 meses transforma, com 5 meses transforma. Aí vai do desenvolvimento de cada criança, tá? É uma escala geral, ok? Vou pegar um exemplo aqui de reflexo postural, tá? Levantamento dos braços,
certo? Então, segundo a tabela, dos 3 aos 12 meses, né, o levantamento de braços, né, esse movimento aqui, ele é um reflexo postural, ok? E não uma vontade, né, não tem o pensamento, não tem a repetição, não tem a imitação, né? É uma questão voluntária. Inclusive, também, o engatinhar, né? Até 3 meses, não se esse bebê, né, caso faça esse movimento, não é por vontade própria, depois ele vai desenvolver isso, ok? Inclusive, nadar, né? A criança sai do útero já nadando, porque está adaptada a isso dentro do útero. Isso, então, até os 4 meses, aqui, segundo a escala, essa criança nada por questão de reflexo postural, ok? E não porque ela sabe nadar por vontade própria, não por uma questão voluntária, certo? Para passar essa tabela, tem no material de vocês, quem quer se debruçar mais sobre isso, fica à vontade, lá tem um material bem bom sobre isso no livro. Lembrando que eu sempre falo, vocês têm que ler todo o livro, né? E aí vamos para as habilidades motoras rudimentares, tá? Correspondem às primeiras formas do movimento voluntário, que se iniciam no nascimento e continuam até aproximadamente a idade de 2 anos. São maturacionalmente determinadas e caracterizadas por uma sequência altamente previsível de aparecimento, ok? Movimentos rudimentares, controle sobre a musculatura. Então, quando a criança começa a ter esse controle sobre a musculatura, já entra em movimentos rudimentares. Já não são mais os movimentos reflexivos. É porque está querendo fazer aquilo, ok? Aprendizado de como lidar com a força da gravidade, ato de movimentar-se de maneira controlada através do espaço, então questão de equilíbrio, como já consegue caminhar, e interação com objetos, ok? Habilidades motoras fundamentais, depois a gente vai ver um pouquinho mais no livro também, tá? Então, habilidades motoras fundamentais de locomoção, e aí vamos sempre lembrar desses 3 blocos de habilidades. Habilidades locomotoras, habilidades manipulativas e estabilizadoras. De locomoção, andar, correr, rastejar, rolar, saltar. De manipulação, rebater, chutar, quicar, receber, arremessar. Estabilização, ficar em pé, sentar-se, equilibrar-se, girar e apoiar-se invertidamente. Entre outros, tá? Entre outros. E habilidades motoras especializadas, a gente vê daqui a pouquinho lá no material. Depois tem aqui, ó, esse tópico 3, protocolos de avaliação. Eu posso mandar esses slides para vocês, material da UniaSelv, tá? Que fala um pouquinho sobre cada protocolo que a gente vai ver na unidade, no tópico 3, ok? Então, só vou jogando aqui, tá? Isso tudo está no livro. Então, lá no livro vocês podem ver com mais calma, tranquilidade. Então, eu não vou mais passar esses slides agora, porque tudo isso aqui tem no livro e a gente não vai conseguir se debruçar muito sobre o tópico 3 por uma questão de tempo da aula, tá? Então, voltando agora, pessoal, para o livro de vocês. Deixa eu reabrir ele aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco sobre o conteúdo, só para eu passar tudo aqui. Tá, pessoal? Então, agora a gente entra em habilidades motoras. Primeiro a gente observou as fases, né? Deu uma passada ali na organização das habilidades, mas agora a gente vê as habilidades de fato, tá? Vou descer um pouquinho mais aqui, habilidades motoras reflexas. Então, ó, tá aqui o que vocês viram lá nos slides, vocês podem ver com calma, tá? Pesquisa ali o que tiverem dúvidas, né? Então, bem tranquilo essa parte, tá? Reflexos primitivos, aí aqui tem a citação e a explicação de cada reflexo de bebê, tá? Não vou passar individualmente aqui porque são vários. Então, tudo que está naquela tabela, vocês, além de pesquisar, vocês podem ver aqui mesmo e ler sobre cada um dos reflexos. Então, assim, o material da UniaSelv
nesse sentido, nessa unidade 2, excelente, muito completo. Tá? Eu vou pular aqui, pessoal, para as habilidades motoras rudimentares. As habilidades motoras, os movimentos rudimentares, são voluntários. E, por isso, já podem ser caracterizados como habilidades. As habilidades motoras rudimentares se relacionam com as seguintes categorias de movimento. Então, a gente fica repetindo isso. Estabilizadores, locomotores e manipulativos entram, a partir das rudimentares, vão entrar sempre, tá, nas categorias de movimento. Então, as habilidades estabilizadoras, falando das rudimentares. E aí a gente tem que entender, né? Crianças até 2 anos de idade que tenham movimentos voluntários, normalmente a partir dos 4 meses, dos 4 meses aos 2 anos de idade, ok? E aí depende, tem, como vocês viram ali, alguns movimentos reflexivos, eventualmente vão até aos 12 meses, outros um pouco antes. Então, depende muito do desenvolvimento de cada criança e também de algumas habilidades específicas, tá? Então, o que a criança começa a ter, né, de capacidade de fato voluntária a partir de alguns meses, tá? Controle de cabeça, já não mais reflexivo, porque ela quer. Controle de tronco, consegue já se levantar. O controle do sentar, né? Então, aqui está mostrando, ó. Então, a mãe coloca, né? A mãe, o pai, enfim, né? O adulto coloca, a criança está caindo para frente, mas ela consegue voltar. Então, ela já tem a habilidade motora de ficar sentada com a coluna ereta, né? O ficar de pé. Então, primeiro numa barrinha, pode ser na caminha dela, né? Depois com a ajuda lá do adulto e depois sozinho, ok? Habilidades locomotoras. Então, as primeiras habilidades locomotoras, né? Se arrastar, então arrastar-se, né? Então, a criança aqui se arrastando. O engatinhar, né? E o engatinhar, ele tem muitos estudos que apontam isso, ele tem uma importância imensa, né? Principalmente para o desenvolvimento lombar, que vai fazer diferença depois em muitas habilidades motoras, principalmente nessa fase rudimentar e fundamental, né? Então, o engatinhar, a criança que consegue engatinhar, ela desenvolve questões neurais e musculares cedo e normalmente se antecipam em relação a outras crianças nesse sentido, né? Não que a criança que não engatinhou vai ter alguma dificuldade motora a mais que as outras, mas talvez esteja mais atrasada nesse sentido, ok? E o caminhar, né? De certa forma também já entra aqui. Aqui fala 10º mês ao 15º, quem é pai, quem é mãe, né, sabe? Aí tem pai e mãe que conta, meu filho, minha filha lá no aniversário de 1 ano estava caminhando. Aí tem uns que 1 ano, né, mal e mal tá conseguindo ficar de pé se segurando. Depende muito também, que fala entre 10 meses e 15 meses, né? 15 meses, 1 ano e 3 meses, então até 1 ano e 3 meses a grande maioria já consegue caminhar. E as manipulativas, né, nessa fase rudimentar? O alcançar, o segurar e o soltar. É isso que consegue fazer, né? Lançar uma bola ainda não tem essa capacidade, né? Então, isso que é o manipulativo até os 2 anos de idade, né? Que a criança consegue ter a capacidade, tá? Então, aqui está mostrando, né? O segurar, alcançar, tá? O B, segurar, e o C, o soltar. Ok? E aí, agora, a gente entra nas habilidades motoras fundamentais. A partir dos 2 anos, até aproximadamente os 7 anos de idade, né? Organograma das principais habilidades motoras fundamentais. Então, as estabilizadoras, equilíbrio estático e dinâmico, né? Estático parado, equilíbrio dinâmico e movimento. Locomotoras, caminhar, correr, saltar. Então, entra o correr e saltar. E as manipulativas, lançar, pegar e chutar. Ok? Então, equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, como a gente já falou, tá? E aqui, pessoal,
quando a gente fala em habilidades fundamentais, a gente separa em estágio inicial, elementar e maduro. Então, no equilíbrio estático, num pé só, o estágio inicial é um desequilíbrio estático, né? Consegue ficar em cima lá, mas todo errado, né? Aí o 2 já consegue se equilibrar um pouquinho aqui, tá? Mas já não tem tanto, ainda não tem muito controle do braço, né? Então ainda um pouco estável. E no estágio maduro consegue ter um equilíbrio estático um pouquinho maior, já afasta os braços, né? Já começa a ter um entendimento ali de centro de gravidade, bem interessante, bem importante, tá? Habilidades locomotoras, o caminhar, né? E aí aqui a mesma coisa, ó, olha a diferença, o estágio inicial do caminhar, né? Aquela caminhada meio tortinha ainda, a criança cresceu, né? Já tem um pouco melhor, né? No estágio elementar, e no estágio maduro, então, já caminha, né? Muito parecido com o que vai caminhar como um adolescente, um adulto, né? Então já tem uma capacidade ereta, enfim, um controle corporal muito maior. E o correr também, mesma coisa, né? Aquela corridinha de bebê, aí depois uma corrida, tá? Ainda muito curta, né? E depois no estágio maduro, aí próximo aos 7 anos, já tem uma capacidade, né? De coordenação de braços, enfim. Ah, todo mundo assim? Não, obviamente que não, né? Tem criança de 10 anos que não sabe correr, tá? Mas isso falando no modelo ideal, ok? E o saltar também, né? Então, o saltinho, né? Calcanhar e joelho subindo, braços soltos, né? Estágio elementar, então, já tem uma capacidade de flexão de joelho para saltar, né? E o estágio maduro aqui já muito próximo de uma qualidade boa de movimento, tá? Manipulativas, lançar, aqui 3 opções também, né? Três modelos também. Então, o primeiro aqui, ó, pernas paralelas, né? Braço encurtado. O segundo braço já tem amplitude, mas vejam que, ó, qual é o erro aqui? Vai jogar com a mão direita, tá? O pé direito na frente. Não vai ter rotação de tronco, porque a rotação de tronco, né? Essa rotação aqui é o que dá força, é o que dá potência no movimento, né? Aí você deixa o mesmo membro na frente, a perna direita, braço direito, sai aquele negócio fraquinho, né? Então, quando tem a oposição do movimento, né? Então, eu vou jogar com a mão direita, eu boto a perna esquerda na frente para mim fazer a rotação de tronco. Estágio maduro, ok? O pegar, né, aqui é uma brincadeira que eu faço muito, muito, muito na escola, né? E aí, independente da idade, porque a escola é muito heterogênea. Então, até 4º, 5º ano dá para fazer. Mas o legal é fazer com o 1º, 2º ano, assim, jogar a bola para cima e pegar. Jogar a bola para cima com uma mão e pegar com as duas. Jogar para cima, bater palma e pegar. E aí tu vai observar, né? Então, como a criança consegue pegar a bola. Ok? O chutar também, né, que é uma vivência que a gente tem até mais pelo fato de ter a nossa cultura, né, do país, enfim, de jogar bola. E aí entramos nas habilidades motoras especializadas. Pessoal, bastante conteúdo, né, mas é muito importante aqui, o paper depois a gente vai ter tempo para conversar. Então, especializadas, aí já começa a entrar algumas coisinhas especiais, né? Habilidades motoras fundamentais especializadas exigidas em modalidades esportivas, ok? Estabilização, equilibrar-se, aí entra o girar, balançar, parar, desviar, ok? Locomoção, caminhar, correr, pular, saltar, aí já começa a entrar mais qualidade, né, nos movimentos. E de manipulação, lançar, pegar, chutar, quicar, rolar, rebater. Ah, mas a criança não sabe quicar, rolar, rebater com 6 anos de idade? Claro, pode saber, tá? Mas não entra aqui na organização do Galahu, né, na organização do material. Tá? E aí aqui fala um pouquinho de habilidades motoras especializadas, né, esportivas, não só essas, né, diversas outras, enfim. Aqui alguns exemplos, pode entrar handebol, pode entrar natação, pode entrar muitos outros esportes. Certo, pessoal? Então, era isso, tá? De habilidades, ok? Agora a gente vai para o tópico 3, tá? E o tópico 3, pessoal, gente, como eu falei para vocês, a gente não vai conseguir se debruçar tanto, tá? Mas aqui fica a tarefa para vocês desenvolverem, né? E aí, se vocês tiverem uma criança, uma adolescente,
em casa vocês podem se debruçar sobre esse tópico 3 e trabalhar ele. Como eu disse para vocês, semana que vem eu quero trazer algo prático para a gente observar, né? Eu tenho alguns vídeos da escola, mostro alguns vídeos também na internet, enfim, para a gente tentar analisar, não estando próximo, né? Mas, então, não podendo fazer uma aula presencial, né? Mesmo que a gente se reunisse e fizesse, né? Seria bem interessante, mas nesse momento a gente está online. Tentar trazer de alguma forma para a gente observar, mesmo que a gente não possa praticar, ok? E aí aqui o tópico 3, ele traz uma escala de desenvolvimento motor. Tá? Eu, especificamente, nunca trabalhei nesse método direto dentro da escola, mas a gente usa indiretamente, porque o que se observa aqui, tá? Nessa avaliação objetiva, tá? A gente faz de forma subjetiva na escola, numa escolinha ou em qualquer lugar. Tá? E aí, gente, também pensando numa avaliação motora, né, de um adolescente num esporte em específico, muitas habilidades já foram desenvolvidas e a gente, como professor, como treinador de um esporte em específico, a gente vê o que aquele aluno, o que aquele atleta em formação tem mais ou tem menos dificuldade. Então, não é uma avaliação técnica e objetiva que vai mudar tanto assim o processo. Ela é importante para a gente ter parâmetros e, eventualmente, para fazer algum tipo de estudo. Então, eu quero fazer um estudo sobre as capacidades as capacidades motoras de um grupo de alunos de 11, 12, 13 anos. Você tem que ter uma base teórica, você tem que ter um protocolo de avaliação, e aí isso é legal, né? O que entra esse protocolo? Motricidade fina, global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e temporal e lateralidade. Então, esse protocolo ele vai observar isso aqui, tá? Coisas que a gente nem consegue entender tão bem o que é, né? Num contexto mais objetivo. A gente observa tudo isso dentro das modalidades que a gente trabalha na escola, ou das atividades, ou dos jogos, ou das brincadeiras. A gente observa tudo isso na escola ou na nossa escolinha esportiva, certo? Porém, não de uma forma tão objetiva, tá? E aí aqui explica um pouco, né, de como é esse EDM, né, essa escala de desenvolvimento motor. Então, tem a prova motora, que aí pega essas 6 capacidades, a gente vai ver. Primeiro, idade cronológica, né, que é a idade da criança, tá? Dia, mês e ano que ela nasceu, tá? E o dia atual. E a idade motora, que daí ela vai ser observada, tá? Conforme essa criança está desenvolvida. Tá? E a idade motora geral, ok? Que é a soma dos resultados positivos nas provas motoras, que é o que a gente vai ver. E aí as provas aqui, ó, IM1, IM2, IM3 até o IM6. A IM1 é sobre motricidade fina, a 2 motricidade global, a 3 é equilíbrio, a 4 é esquema corporal, 5 espacial e temporal e a 6 sobre lateralidade. É aqui os dois conceitos, né, de um resultado. O que é uma idade motora negativa? É quando a idade motora é menor que a idade cronológica da criança. Então, a criança tem 8 anos, mas ela se mexe, se mexe não, né? Essas habilidades em específico, né? Esses indicativos em específico, mostram que essa criança tem 6 anos, né, em relação à idade motora dela. E quando a idade motora é positiva, a criança tem 8 anos, mas ela já tem uma capacidade motora de 10, 11 anos. Certo? Aí aqui tem o coeficiente motor geral, tá? Que faz a partir da idade motora geral, que é essa daqui, cadê a idade motora geral? E aqui é IMG, tá, pessoal? Aqui é um erro do livro, aqui é IMG, não é IMC, então IMG. IMG, então, é a soma das 6 habilidades, a pontuação dividido por 6. Tá? E aqui, daí, você faz o que deu o resultado lá, vezes 100, dividido pela idade cronológica. Parece um monstro, né? Isso aqui parece um monstro.
Mas se a gente colocar na prática, fizer os 6 testes, pegar o número dos 6 testes, dividir por 6, vai ter essa idade motora geral, faz vezes 100, divide pela idade da criança. Começa parecendo um monstro, mas a gente bota em prática, não é tão difícil. Tá? Nem difícil é. É trabalhoso. Difícil não é, trabalhoso. Que é o que é a nossa profissão. Né? A gente quer fazer as coisas bem feitas, dá trabalho, não adianta. E aí aqui tem uma escala para classificação. Né? Se na pontuação lá der 130 ou mais, é muito superior. 120 a 129, enfim, isso aqui está tudo aqui para vocês verem. Tá bom? Eu vou descer agora e mostrar cada uma delas, tá? Então, aqui tem os 6, né? Motricidade fina, tá? Vou pegar uma delas, vamos escolher equilíbrio, tá? Então, deve ser 3.3. Vamos baixar aqui e procurar. 3.3. Mais um pouquinho. Página 3.3, página 103, tá? Então, como observar a página, como observar o equilíbrio, tá? Segundo esse teste. Para uma criança de 2 anos, o teste é equilíbrio estático sobre um banco, para analisar a idade motora de uma criança de 2 anos. Ela precisa ficar de pé em cima do banco, ok? Para uma criança de 3 anos, ela precisa estar ajoelhada, ok? 3 apoios aqui, né? Pé, joelho, pé. Ou 2, não, 3 apoios nesse caso. Para 4 anos, o equilíbrio com o tronco flexionado. Aqui. Então, gente, vejam que para cada idade a gente tem um trabalhão, né, para entender qual é o movimento e para colocar em prática ambas as coisas. Né? Então, esse é o equilíbrio para 4 anos de idade. Para 5 anos de idade, ponta do pé. Para 6 anos de idade, um pé só. 7 anos, faz o 4 lá. Esse já tomou alguma coisa, né? Equilíbrio de 8 anos, equilíbrio de cócoras, pontinha do pé, né? Bumbum encostado lá, joelho totalmente flexionado. 9 anos, equilíbrio com tronco flexionado, pontinha do pé. 10 anos, ponta do pé com olhos fechados. Tá? Então, aqui, olhos fechados na ponta do pé. Ok? 11 anos, pé manco estático com olhos fechados. Então, unipodal, olhos fechados. Flexão de joelho aqui. Tá? Certo, pessoal? Então, dos 2 aos 11 anos, para ter o entendimento dessa criança, né? Até 11 anos é criança, depois já é adolescente, tem, para cada idade, tem um protocolo. E isso vale para todas aquelas habilidades que a gente viu ali.